Fala, meus fofuchos e fofuchas confinados na quarentena! Tudo bem com vocês? Mais uma aula de filosofia! Dando continuidade entre ética e moral, hoje nós vamos estudar Immanuel Kant e as leis morais universais. Vamos lá pegar aqui naquela nossa canetinha, nosso marcador aqui bonitinho, uma cor bonitinha. Está aqui o nosso amigo, o nosso filósofo alemão Immanuel Kant. Vamos lá então? Vamos ver o que ele quer dizer com esse tal de leis morais universais. Olha lá! Aqui uma visão geral do que quem é, né? Uma apresentação desse grande filósofo lá do século XVIII, filósofo alemão do século XVIII, Immanuel Kant. Foi um dos principais pensadores do período moderno da filosofia, abordando questões que abrangiam desde a moralidade, que é o que nós vamos ver, até a natureza do espaço e tempo. Olha só como esse cara passeava para todo tipo de pensamento complexo, hein? Kant é reconhecido particularmente por promover a reunião conceitual entre racionalismo, representado por René Descartes, e o empirismo lá de David Hume. Bom, por que ele fez isso, né? Por que ele reuniu esses conceitos de racionalismo e empirismo? Bom, como vocês já sabem, tanto o racionalismo quanto o empirismo, eles sempre foram teorias rivais, foram correntes filosóficas rivais. O racionalismo sempre dando total e valor à razão e deixando de lado e questionando as experiências como válidas, e o empirismo, pelo contrário, sempre valorizando a experiência e criticando o racionalismo por acreditar fielmente na razão como fonte de conhecimento segura. Então essas duas correntes filosóficas, desde a antiguidade até a era moderna, elas sempre foram teorias rivais. Então, o nosso amigo aí, Immanuel Kant, ele reuniu essas duas correntes filosóficas, o racionalismo, que valoriza a razão, e o empirismo, que valoriza as experiências, reuniu elas na sua filosofia, dizendo que tanto a razão quanto as experiências são um processo de aquisição e de produção de conhecimento, até mesmo por questões éticas e morais, como nós estamos estudando. Então, para Immanuel Kant, é necessário tanto a razão quanto a experiência. Não podemos usar só uma ou só a outra. As duas são de extrema necessidade. As duas são necessárias para adquirir conhecimento seguro e verdadeiro, ok? Então, ele pega duas correntes filosóficas rivais e une, dizendo que as duas são importantes, inclusive para questões éticas e morais. Então vamos lá, aqui é uma frase de Immanuel Kant, para nós já darmos entrada no pensamento kantiano. Vamos lá então! Essa frase aqui vocês já conhecem, eu já conversei com vocês lá nas aulas presenciais. Vamos lá. Age de tal modo que o teu comportamento possa vir a ser princípio de lei universal. A ser princípio de lei universal. O que é, primeiramente, uma lei universal? Tá? Antes de nós refletir um pouco sobre o significado dessa frase de Kant, primeiro nós temos que saber, então, o que é essa tal de lei universal. Lei universal são leis válidas para todas as pessoas. Entendeu? O que é isso? Professor, lei válidas para todas as pessoas. Ora, a gente sabe que quando se trata de certo ou errado, que são as questões éticas, é o que elas tratam, né, sobre os nossos conceitos de certo ou errado, as regras sociais e morais que regem o comportamento dos indivíduos em sociedade, a gente sabe que de uma cultura para outra pode haver modificações. Muitas coisas o que é certo numa cultura, para uma outra será errado e vice-versa. Mas Kant, ele propôs para nós que se nós utilizarmos corretamente a razão, lembre-se dessa palavra, se nós a empregarmos corretamente a razão,
nós chegaremos a leis universais, leis que são válidas para qualquer pessoa, não importa o local que ela esteja no planeta. Não importa em qual cultura ela pertence, não importa qual período histórico ela viveu ou viverá. Se ela fazer os raciocínios corretos, utilizando corretamente a razão, ela consegue chegar a leis morais universais, ok? Ou seja, conceito de certo e errado que é válida para toda pessoa existente no planeta, não importa a sua cultura, a sua raça, não importa a etnia, não importa a linguagem dela, não importa aonde ela esteja e quem ela seja. Se ela utilizar corretamente a razão, ela chegará a conceitos válidos, universais, que vale para todas as pessoas, entendeu? Por quê? Kant diz assim: todas as pessoas são seres racionais. Ah, professor, a minha vizinha aqui de casa parece que é um ser irracional. Ah, tudo bem, eu posso até concordar com você. E você tem razão, parece que tem pessoas que não usam a razão, mas não significa que ela não é um ser racional. Agora, entre ser um ser racional e utilizar a razão, aí já são duas coisas completamente diferentes. Immanuel Kant diz que todas as pessoas são seres racionais, e são. Agora, se você usar corretamente a razão, aí você chega a conceitos morais universais, ok? Então vamos lá. Kant dedicou-se à busca de leis morais que podem ser conhecidas pela razão, tá vendo? Ó, dos seres humanos. Pode ser conhecida pela razão, não precisa de um livro, por exemplo, para te dizer o que você tem, o que você não tem que fazer. Segundo Kant, a nossa razão, ela já nos dá toda a base necessária e dependendo da forma de raciocínio ao qual você empregar, a forma de você pensar, você chega a conhecimentos dessas leis morais. Basta usar a lógica, basta usar a razão. Entendeu? E ele disse isso aqui nesse livro dele aqui, ó. A Crítica da Razão Prática. É onde ele aborda essas questões sobre a ética, tá? Essa obra de Immanuel Kant. O filósofo afirma que os seres humanos, apesar de possuírem desejos e interesses individuais, são capazes de identificar ou alcançar racionalmente os valores morais universais. O que ele está dizendo aqui? Mesmo você tendo desejos e interesses individuais, mesmo você tendo aquilo que os seus desejos próprios, mesmo muitas vezes você deixando o seu ego falar mais alto, mesmo nós sermos pessoas muitas vezes egocêntricas, que só pensam nos nossos interesses, mesmo assim, mesmo as pessoas tendo essa vertente de deixar o ego e os desejos e os interesses falar mais alto, nós podemos e nós somos capazes de identificar e alcançar racionalmente, não emocionalmente, mas racionalmente os valores universais. Segundo Kant, assim como a natureza possui leis, existem também leis morais universais. Olha o que ele está dizendo. Assim como existe a lei da física, a lei da química, assim como tem as leis da natureza, também existem leis morais universais. É isso que ele está dizendo. Que existem leis de certo e errado. E elas podem ser captadas, podem ser compreendidas pela nossa razão. Então existe certo e errado, assim como existe a lei da gravidade. Olha só o que ele está dizendo. É forte isso, né? Assim como existem leis da natureza, assim como existe a lei da física, da queda dos corpos, assim há também leis sobre questões certos e errados, que ele chama de leis morais universais. Isto é, leis válidas para todos os seres humanos em quaisquer que sejam as circunstâncias. Não importa que circunstância o indivíduo esteja. Se ele empregar corretamente a razão, ele chegar em leis morais universais. E agora eu quero voltar lá naquela frase anterior de Kant, porque agora nós vamos ter mais bases ainda para interpretar essa frase. Vamos lá, vamos ler essa frase de novo agora. Age sempre de tal modo que o teu comportamento possa vir a ser princípio de uma lei universal. Explicando essa frase, o que ele quer dizer? Bom, toda ação que você for fazer, primeiro você tem que pensar, antes de fazer. Primeiro você tem que pensar, e se todo mundo fizesse
a mesma coisa, quais consequências nós teríamos? Um exemplo, você está andando na rua, tá? Não agora, porque nós estamos em quarentena, tá? Vamos supor que não estejamos mais em quarentenas e você está andando na rua. Você está comendo um chocolate bem gostoso lá. Ai, que chocolate gostoso e tal. Daqui a pouco você acabou de comer o chocolate e você está com o papel na mão. Você tem duas opções. Ou você joga o papel no chão, como um porcão, ou você espera chegar próximo a uma lata de lixo e joga o lixo no lixo. Se você jogar o lixo no lixo, e se todo mundo fizesse isso, como seria a sua cidade? Como seria o nosso planeta? Limpo, né? Se todo mundo jogasse o lixo no lixo e separadamente ainda, e reciclasse o lixo, como seria o nosso planeta? Hã? Seria agradável, seria um planeta limpo, respeitaríamos o que é a biodiversidade, a nossa natureza, e isso traria o que para nós? Saúde, vida com qualidade. E agora, se todo mundo jogasse o papel na rua, como seria? Pense. Nossa, a cidade seria um lixo. Se você não jogar o lixo no lixo, e se todo mundo fizesse isso, jogasse o lixo na rua, a nossa cidade se transformaria num lixo, entupiria os bueiros, acarretaria enchentes, e com isso o que aconteceria? Doenças. Então a nossa cidade seria um lixo e com o lixo traria doenças, má qualidade de vida. Eu preciso ler em algum lugar para saber disso? Basta eu fazer um raciocínio lógico. Então, essa frase está querendo nos dizer isso. Age sempre de tal modo que o teu comportamento possa vir a ser um princípio de lei universal. Então, nós encontramos uma lei universal aqui. Jogue o lixo no lixo e recicle o lixo. Separe o lixo orgânico, reciclado, enfim. O lugar de vidro no vidro, plástico com plástico, orgânico. Não é mesmo? Se nós fizermos isso, é uma lei universal. Não importa a cultura que eu esteja, não importa que lugar do planeta eu vivo, eu esteja vivendo. Se eu raciocinar corretamente, eu consigo encontrar uma lei universal. Não jogar o lixo na rua, a minha razão já está me mostrando. Basta eu refletir. Basta eu usar a lógica para saber que se todo mundo fizer a mesma coisa do que eu, jogar o lixo na rua, o que vai acontecer? Precisa pensar muito para saber? Não, né? A minha razão já dá todas as bases, já me fornece todas as bases para eu saber o que eu devo e o que eu não devo fazer. Esse caso, tá? Então, age de uma certa forma que as suas ações se tornem uma lei universal. Primeiro pense, se todo mundo fizer isso, quais serão as consequências? A sua razão, a sua consciência vai lhe mostrar. É isso que Kant está falando. Tá? Outro exemplo de Immanuel Kant. Pense! Tudo que não puder contar como fez, não faça. O que essa frase quer dizer? Não entendi nada, professor. Como assim? Tudo que não puder contar como fez, não faça. Ora, se você for tomar alguma atitude, for fazer alguma coisa, e se você sentir vergonha de dizer como fez para o seu melhor confidente, então não faça. Tá? Você já sentiu vergonha de contar alguma atitude que tenha tomado para o seu melhor confidente? Tá aqui, ó, a pergunta. Vou fazer a pergunta para você de novo. Você, aí eu? Você aí. Você já sentiu vergonha de contar alguma atitude que você fez, alguma escolha que você fez, que você tenha tomado, para o seu melhor confidente, aquela pessoa que você mais confia? Você já sentiu um certo desconforto em contar alguma coisa que você fez? Sabe por que você sentiu esse desconforto? Porque aquilo que você fez, lá no fundo, você sabia que era errado. E mesmo assim você fez. Então você utilizou as suas emoções no lugar da razão. A sua razão já dizia para você lá no fundo, aquela vozinha lá no fundo já dizendo, tá errado, mas você colocou as emoções mais forte, deixou as emoções falar mais alto e você não escutou, você abafou a voz da sua consciência, você abafou a voz da sua razão. Então, tudo que você sentir vergonha de dizer como fez, então nem faça.
Porque se você for sentir vergonha de contar para o seu melhor confidente, é porque tem alguma coisa errada. É essa a frase. Esse é o significado da frase. Ok? Então, a vergonha já está te mostrando que não faça. Se você for sentir vergonha até mesmo de pensar, de contar para o seu melhor confidente, então não faça. Então não vale a pena fazer. Então tem alguma coisa errada nessa atitude. Ok? Beleza! A regra de ouro, essa daqui todo mundo já deve ter escutado, né? Essa aqui tem até na Bíblia. Não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você. O que você não gostaria que fizesse com você? Vocês acham que uma pessoa em sã consciência gosta de ser roubada? Eu estou falando em sã consciência. Tá? Estou falando para pessoas que de repente está passando por algum distúrbio psicológico ou coisa parecida. Estou falando de uma pessoa em sã consciência. Tá? Que está com a sua consciência sã. Pergunta, você gostaria de ser roubado ou roubada? Você gostaria de sofrer bullying? Você gostaria de ser humilhado ou humilhada? Você gostaria que alguém espancasse você? Batesse em você? Você gostaria que alguém roubasse, te passasse para trás, te enganasse? Não? Então por que você acha que a outra pessoa também gostaria? Claro que ela não ia gostar. Ou você acha que as outras pessoas também não têm sentimento? Se tudo isso que eu falei machuca você, fere você, te deixa para baixo, isso também vai acontecer com as outras pessoas. Ou você acha que só você e eu temos sentimentos? As outras pessoas também têm. Se o bullying machuca a alma da pessoa, deixa ela para baixo, humilha a pessoa, e isso causa sofrimento na outra pessoa, se causa sofrimento em você, também causará sofrimento na outra pessoa. Se faz mal para você, também faz mal para outra pessoa. O que você não gosta que os outros fazem para você? Então não faça. Se você não gosta, por que a outra pessoa vai gostar? Qual que é o motivo? Se machuca você, machuca o outro. Eu e você, nós temos sentimentos, as outras pessoas também. Eu não gosto de ser humilhado, então eu não vou fazer nada que humilhe a outra pessoa. Eu não gosto de ser roubado, então eu também não vou roubar. Você está vendo? Isso é uma regra de ouro. Isso é um exemplo de um raciocínio lógico buscando leis universais. Está vendo quando não é difícil saber quando está certo e está errado? Não é difícil. Claro que pode existir momentos na nossa vida que é um pouco mais complexo. Mas se nós empregarmos corretamente a razão, mesmo nessas formas mais complexas, nós saberemos o que é certo ou errado. No fundo, nós sabemos. Acontece que às vezes nós colocamos o nosso egoísmo, muitas vezes nós colocamos o nosso sentimentalismo, os nossos interesses individuais e particulares acima da voz da nossa consciência. Ok? Fica aí para refletir. Mas eu trouxe um videozinho bem bacana aqui para nós assistirmos juntos, ok? O vídeo Quer saber o que é ética? Vai falar muito sobre isso. Então vamos lá? Pegue a sua pipoquinha e... bom filmezinho! Neste episódio da série Quer Saber? Aprendemos mais sobre ética, um princípio básico. Vamos pensar um pouco sobre por que devemos ser éticos, como a ética ajuda a nossa vida, por que devemos ter ética no trabalho e por que ela é importante. Quer que embrulhe para presente? Não precisa, é para mim mesmo. Opa, troco a mais. Me dei bem. Ops, como esse livro tá pesado. Não é o livro, Mané. Eu estou pesado. Tô vendo. E quem é você, gordinho? Sua consciência, gordinho. Você não vai devolver o troco? Eu não tô roubando, nem fazendo nada ilegal. Pode não ser ilegal, mas também não é ético. Aliás, não é esse o assunto do livro? Pois é, mas como eu não li ainda, tudo bem. Tudo bem nada. Saiba que a ética diz respeito ao que é moralmente correto. E ficar com o troco a mais não é correto.
não dá pra sair daí. Você é muito pesado. Olha, eu não sei nada sobre ética, tá legal? Por isso comprei o livro. Conversa fiada. Todo mundo sabe o básico sobre ética. Lembra do que a mamãe dizia? Mentir é feio. Nunca pegue nada que não for seu. É verdade. Viu? É fácil. Não faça aos outros o que não gostaria que fizessem com você. Ok, não é tão simples assim, eu sei. Então vou chamar alguns filósofos para ajudar. Estou falando de um time. Sócrates. Biro e a Taliba? E aí? Opa, Sócrates errado. Não leva mal, doutor. Mas o papo é conter charadas antigas. Tchau, então. E seus camaradas, Platão e Aristóteles. Beleza? Ô, doutor. Beleza, olha só. O Jorjão tá com umas dúvidas sobre ética. Sei. É o seguinte, Jorjão. Todo mundo nasce com um senso ético. Tipo, sabe diferenciar o certo do errado. Não disse? Até porque não é difícil saber o que é certo e o que é errado. Realmente. Só que às vezes o errado pode ser mais tentador. Sim, mas ainda vai ser errado. E você sabe disso. Portanto, a escolha é sua. Será que vale a pena fazer algo errado? E viver com o peso da consciência? É, ela pesa mesmo. Mas às vezes pode valer a pena. Tem certeza? Claro, eu poderia fazer alguma coisa um pouco errada. Desde que fosse para ganhar muito dinheiro. Ou ficar famoso. E aparecer na TV? Num talk show? Por que não? Jorjão, há quanto tempo você leva pra casa os clipes do Almoxarifado? Baixaria, também não devolve troco a mais. Posso até ver as manchetes. Jorjão, leva clipes para casa! Veja! E eu posso ouvir os telejornais. Foi preso hoje o homem conhecido por Jorjão. O elemento é acusado de apropriar-se indevidamente de item do erário. E eu posso sentir o puxão da orelha da minha mãe. Que vergonha! Não adianta falar, não é, Jorge Astolfo? Jorge Astolfo? Isso sim eu não posso ouvir. Com que cara eu ia chegar em casa? Até tu! E o meu filho? Que mico iria pagar na escola? Vocês me convenceram. O errado não vale a pena. Assim é que se fala, Jorjão. Ético é tudo aquilo que você faz e que pode contar à sua família durante o jantar sem sentir vergonha. Por falar em família, eu não posso me atrasar pro almoço. Também vou nessa. Carona. Mas, antes de vocês irem, posso fazer mais uma pergunta? Sim. Entre o certo e o errado, deve escolher o certo, certo? Certo. Mas quando há mais do que uma coisa certa? Como fazer a escolha correta? Bem, uma forma é escolher a alternativa que beneficia o maior número de pessoas. É a busca pelo bem comum, Jorjão. Isso mesmo. Sabe tudo essa consciência? Se você ouvi-la, tudo ficará mais fácil. Vai por mim! E por falar em ouvir, estão ouvindo isso? Parece alguém chorando. Não é justo! Não consigo fechar o caixa! O patrão não vai gostar nada disso! O que foi? Por que estão me olhando assim? Vocês viram? Foi ela que me deu. Fala sério, Jorjão. Mas e aquele negócio do bem comum? A minha família toda será beneficiada e... Fala sério, Jorge Astolfo! Jorjão, só há um jeito de você entender o que deve ser feito em relação a esse dinheiro. Posso saber qual é? Colocando-se no lugar daquela moça. Ei! Já estou farto desse seu papo. Jorjão, Sim, patrão. devo informá-lo que seu salário será descontado. Oh, não, 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 não! Calma, Jorjão. O que importa
é você saber que não deve fazer aos outros O que não gostaria que fizessem com você. Mas essa eu já sabia. Todo mundo sabe o básico sobre ética. Lembra dessa também? Eu sim. Bem, parece que o nosso Jorjão já tomou sua decisão. E você, o que vai fazer? Legal, né, gente? Vamos refletir um pouco sobre esse videozinho? Qual é o problema ético central na história? Bom, essa é fácil, né? O Jorjão, o cara lá, ele entra numa loja, numa livraria, e ele compra um livro sobre ética. Aí a moça lá, a funcionária do caixa, ela dá o que para ele? O troco errado. Deu dinheiro a mais. E ele ficou todo se achando, né? Eu tô com um troco a mais e tal e tal. Que sorte a minha e blá. Ou seja, o sentimento dele tava, né, explodindo e falando mais alto. Mas aí algo pesou. A consciência pesa? Hã? A consciência pesa? Claro que pesa. E pesou muito. O que isso significa? Que mesmo ele todo felizão, por causa do troco a mais que ele recebeu, da grana a mais que ele estava no bolso agora, lá no fundo, mas bem lá no fundo, a sua consciência ética, a sua razão estava lhe acusando, estava pesando. Você viu que ele tentou encontrar um monte de justificativas para abafar aquela sua consciência ética? Aí, uma das respostas que ele deu, uma das desculpas mais esfarrapadas que ele deu, qual foi? Eu não li o livro sobre ética ainda. E o que a consciência dele disse, e os filósofos também disseram para ele, Sócrates, Platão e Aristóteles? O que eles disseram? Que o básico sobre ética todos nós sabemos. O básico, pelo menos o básico. Por quê? Porque nós somos seres racionais. Pela lógica e pela razão, vai dizer Immanuel Kant, nós podemos pensar ética, nem que for o básico a se fazer. A atitude de não querer devolver o troco a mais que ele recebeu poderia ter prejudicado a funcionária do caixa? Claro! Aquele dinheiro poderia ser descontado no salário dela, ou talvez o patrão podia achar que ela roubou aquele dinheiro. Podia mandar ela embora e deixar ela desempregada e de repente ela poderia ter filhos e passar fome. Olha só. Você viu como muitas vezes nós arranjamos desculpa para abafar a nossa consciência ética? Porque muitas vezes nós deixamos os nossos sentimentos falar mais alto. É isso que Immanuel Kant vem dizer aqui. Mesmo nós tendo interesses individuais, mas nós somos capazes de identificar racionalmente valores éticos. Entendeu? É isso que a história veio nos mostrar. Ok? Sem crise, refletindo. Então fica aqui aquele meu beijo, aquele meu abraço e tchau!